Hoje temos o privilégio de ter novamente o evangelista Genilson Souza participando aqui do programa Abrindo a Bíblia. Seja bem-vindo, irmão Genilson. Obrigado, pastor Joel. É um prazer poder estar participando mais uma vez desse programa Abrindo a Bíblia. Também contamos com sua participação. Ao assistir este vídeo, comente, apresente seu ponto de vista, pois isso é muito importante para nós. No estudo anterior, entendemos que a lei de Deus é eterna, ainda está em vigor. A pergunta de hoje é: somos salvos pelas obras da lei? Sim ou não? O que você acha? Então vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Vamos abrir na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 24. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Romanos 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então o texto diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça. Pela graça. Então, isso quer dizer que a lei de Deus, a obediência não serve para salvar, não serve de mérito para a salvação, é isso? Olha um outro texto aqui, olha. Na Epístola aos Efésios, capítulo 2, os versículos 8 e 9. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco aí. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, muito interessante, muito importante esse texto, né? Então nós somos salvos pela graça, inteiramente pela graça, né? Não por mérito algum da obediência do homem à lei de Deus, não é isso mesmo? Com certeza. Então, muito interessante. Interessante que o texto diz, né? Não é pelas obras para que os homens não se gloriem. Não se gloriem. Interessante. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ainda no capítulo 3, ainda no versículo 28, é muito interessante essa passagem também, que diz assim, versículo 28, concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Muito bem. Então, irmão Genilson, a Bíblia dá uma conclusão. Concluímos, pois. Se a Bíblia conclui uma coisa, quem sou eu, quem somos nós para falar diferente de uma conclusão que está na Bíblia? A Bíblia já concluiu o assunto. Concluímos, pois, que o homem é salvo, é justificado, é perdoado sem as obras da lei. Verdade. Então podemos ir embora, né? Está respondido, não está? Com certeza. Mas então, e a lei de Deus, qual a função dela, então, em relação a este assunto? Vamos ler na Bíblia? Vamos ler nessa mesma epístola aos Romanos, capítulo 3, o versículo 20. O irmão leu o 28, né? Isso. Vamos ler um pouquinho antes, o versículo 20. Diz assim, olha, por isso, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Interessante. Então, a lei de Deus, ela não salva, né? Mas mostra o pecado, né? Pela lei conhecemos, sabemos o que é pecado e o que não é. Exatamente. Essa é a função. Então, vamos abrir, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, e o versículo 7, é interessante essa passagem aqui também, e é muito esclarecedora. Diz assim, versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Como é que eu sei que cobiçar é pecado? É porque está na lei, dizendo, não cobiçarás. Eu não conheceria o pecado, né, se a lei não dissesse. E agora, eu quero que você acompanhe conosco aqui, o próximo texto está no capítulo 5 de Romanos, na Epístola aos Romanos, capítulo 5, eu vou ler numa outra versão aqui, capítulo 5, versículo 13. Nessa versão aqui, esta versão é aquela versão dos testemunhas de Jeová. Muito bem. Aqui tem uma linguagem que eu achei muito interessante, irmão Genilson, o texto de Romanos, capítulo 5 e o versículo 13. Estou chegando aqui. Diz assim, olha.
Pois até a lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado a ninguém quando não há lei. Então, a maior prova que existe uma lei, né, que é a existência do pecado. Mas, porém, a lei não serve para salvar, né? É. A salvação é pela graça. Esse mesmo texto aí, nessa Bíblia Luz, eu achei muito interessante também. Nessa Bíblia Luz aqui. É uma versão muito boa, essa versão aqui, ó. Capítulo 5. Inclusive, eu vou falar um segredo aqui para você. Se você não tem Bíblia impressa, você está acompanhando sempre os nossos estudos aqui, você só lê os textos da Bíblia só na internet, só no computador, mas você gostaria de ter uma Bíblia impressa e você não tem. Se este é o seu caso, entre em contato conosco. Né? Entre em contato conosco e nós vamos ver uma forma de providenciar uma Bíblia para você. Esta Bíblia Luz aqui no capítulo 5, verso 13, o mesmo texto. Portanto, antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Interessante, o pecado não é levado em conta, mas a lei não salva, né? Não a salva. salvação é gratuita. Vamos ver um outro texto na Bíblia muito interessante. 1 João, capítulo 3 e o versículo 4. Vamos ver o que está escrito, abrindo a Bíblia, neste capítulo. 1 João 3, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Esta palavra iniquidade, algumas pessoas ficam pensando, o que é iniquidade? Esta palavra vem do grego. Esta palavra no grego é anomia. E lei em grego é nomia. Anomia seria contrário à lei, ou seja, transgressão da lei. Iniquidade é uma coisa contrário à lei. Verdade. Isto é iniquidade. Isso. Nessa versão aqui está mais claro esse texto. Diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei. Culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Está muito claro, né? Claro. Isso é a linguagem de hoje, porque o pecado é a quebra da lei. Quem vive contrário à lei, quebrando a lei, está praticando iniquidade, está pecando. Isso. Pecado e iniquidade é exatamente a mesma coisa. Muito bem, está muito claro. Pecado é a quebra da lei. Isso. Agora, irmão Genilson, Sim. pense comigo aqui. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Não. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A lei serve apenas para mostrar o pecado. É verdade. Já que a lei não salva, não somos salvos por obedecer à lei, somos salvos pela graça. Ela só aponta o pecado. Então podemos anular a lei, não é? Podemos deixar a lei de lado, não podemos? Não. Não? Não, de jeito nenhum. Vamos ler conosco aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 3 e o versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então o fato de a salvação ser pela graça, isso não anula a lei de Deus. A lei de Deus continua em vigor eternamente. A maior prova disso está escrito em Mateus, no capítulo 1, versículo 21. É um texto muito claro e muito importante que nos ajuda a entender, né? Aqui fala a respeito de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz assim: e ela, Maria, falando a respeito de Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se nós anularmos a lei é que mostra o pecado, né? Se não tem lei, automaticamente o que não tem? Não tem pecado. Se não tem pecado, não existe pecador, porque pecador é quem comete? Comete pecado. Se não tem pecador, para que Salvador? Não precisa de Salvador. Mas o texto aí diz que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados.
Então, se tem pessoas em pecado, é porque existe uma lei dizendo o que é pecado e o que não é. Então, se você aceita Jesus como seu Salvador, se nós acreditamos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, automaticamente nós acreditamos e aceitamos a existência de uma lei. Com certeza. Né? Porque ele veio salvar pecadores, é porque tem gente que peca. E Verdade. pecado é transgressão? Transgressão da lei. Um outro texto que confirma esse mesmo pensamento está na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 15. Diz assim, olha: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Verdade. Então fica muito claro, né, que existem pecadores. Se existem pecadores, existe uma lei. Apesar de que nós não somos salvos por causa dela, nós somos salvos pela graça. Né? Muito bem. Resumindo a mensagem de hoje, somos salvos pelas obras da lei? Não, pois somos salvos pela graça mediante a fé. Porém, não anulamos a lei pela fé, antes a estabelecemos. A lei é que mostra que somos pecadores, perdidos e precisamos de um Salvador. Mostra que estamos doentes e nos apresenta Jesus como o remédio, como a solução. Me diz uma coisa, e sobre o sábado? Nas duas leis, a lei de Moisés e a lei de Deus, tem sábado? Você quer saber? No próximo programa vamos falar exatamente sobre isso. Portanto, não perca. Gostou desta mensagem? Então se inscreva no nosso canal, aperte o joinha, comente, compartilhe e não se esqueça de apertar no sino para ser avisado quando for postado o próximo vídeo. Até lá!